Nós vamos passar agora pela gestão norueguesa da pesca. Primeiramente, o meu tópico favorito. Sim, vocês já viram isso aqui, a Noruega. A dependência econômica do oceano. E rapidamente como estamos organizados, o Ministério para Atividades de Pesca, instituições dependentes dessa parte do Ministério que... É claro, existem outras organizações subordinadas, mas o mais importante aqui é o Diretorado de Pesca e Instituto para a Pesquisa Marinha. Nós definimos e concordamos em uma política fundamental que contribuiu para um desenvolvimento econômico viável nessa política. E a gestão sustentável não é um objetivo, é uma condição. Nós saímos de algo que seria um objetivo para algo que deveria ser a base para a implementação de outros objetivos. E a orientação para o mercado é um elemento em todo o desenvolvimento dessa política de eficiência. Interessantemente, e ainda que os objetivos tenham mudado com os anos, em 1970 e também a colonização em áreas rurais era um objetivo, a lucratividade e a sustentabilidade ecológica era um outro composto. Isto, e como eu disse, transformou a sustentabilidade ecológica em uma condição que é muito importante para a obtenção de lucratividade sem subsídios, porque em 1970 a gente tinha subsídios e a maneira de gerar emprego nessas áreas costeiras acentuava essa discrepância entre a renda e o custo pago por este subsídio. Nós consideramos essa iniciativa com duas medidas. Uma é a manutenção da produtividade pesqueira e, em segundo lugar, ajuste da capacidade de captura pela renovação, criando assim uma frota economicamente viável, que é necessário, né, como nós somos orientados para exportação e como nós não temos nenhum subsídio mais nesse segmento. O regime de gestão que nós temos é que a capacidade de pesca e as medidas de políticas estruturais são um elemento único. Outro elemento é a pesquisa, medidas regulatórias, controles, é claro. Isso aqui é muito importante na manutenção da captura dentro do VIAF. As instituições envolvidas aqui são o diretorado e o Ministério são as principais entidades regulatórias. A nossa guarda costeira também é importante no controle geral, porque a nossa guarda costeira é um braço da nossa marinha, então são os militares que fazem as inspeções e a guarda costeira e com isso nós desenvolvemos uma excelente cooperação com eles. E para a marinha é bom fazer alguma coisa em termos de paz também. E eles também ganham barcos novos, né? Porque tem esse papel importante, né? O que é muito bacana, né? Quando você gosta de barco. E também sanções na polícia. Você pode ser preso por violar essas regulamentações de pesca. E, além disso, nós temos também o Instituto de Pesquisa Marinha e a Conservação Internacional, que são
os principais entidades de aconselhamento, e o motivo de desenvolvermos uma gestão bem sucedida é que foi que se nós não tivéssemos isso, ninguém conseguiria viver mais nesse lugar. Como eu mostrei hoje de manhã, nós exportamos peixe para a Itália já há mais de 500 anos. Se o inventário de pesca caísse, as pessoas teriam que abandonar a ilha. Essa aqui é a única oportunidade de subsistência, como vocês veem. Não tem muito o que fazer por falta de terra ali. Este aqui é um lembrete para nós que os cientistas têm que conseguir explicar e para os gestores conseguirem entender. No Atlântico Norte, nós estabelecemos um conselho para a exploração do mar que coordena a ciência marítima, ciência marinha, com ciências de todos os Estados-membros, e ele se encontra de maneira regular com comissões e comitês, passando e avaliando o conhecimento sobre os inventários dos países e dá conselhos também. Eles provêm aconselhamento de acordo com aquilo que foi solicitado, padrões de pesca, captura total, etc, etc. É uma organização estabelecida em 1902 e dá aconselhamento sobre captura dos recursos marinhos, e os cientistas das diferentes nações, institutos, trabalham na ICES, que tem o conhecimento de pesquisa, e eles coordenam a pesquisa e produzem relatórios baseados no conhecimento dos cientistas participantes providos nessas reuniões. E o conselho é sempre fornecido, quando requerido, pelos países para alimentar o sistema e esse processo. Anualmente existe essa organização, provê aconselhamento para 240 partes de inventário e aconselhamento também sobre produtividade e possibilidade de captura. O formato do aconselhamento é o seguinte: é claro que isso aqui é baseado no controle e inspeção dos peixes em cada um dos países, e com isso eles conseguem avaliar a mortalidade dos peixes, também o recrutamento, biomassa de reprodução, e nós temos esse tipo de informação nesse formato, e claro, você precisa interpretar como ele se aplica para a capacidade de captura no ano seguinte. E o mais importante na ICS é que nós somos politicamente independentes. Isso é muito bem aceito. Nos últimos 15 anos, nessas negociações de cota, nós nunca discutimos as cotas. Todo mundo aceitou isso, e o aconselhamento da ICS biológico é a verdade, ou pelo menos a melhor verdade disponível. Eu sei que uma das coisas é que a ICS é transparente. Você pode ouvir as reuniões que levaram a deliberações. É um processo completamente transparente, e essa foi a parte científica do sistema de gestão, mas que é a lei e a ordem. Bom, aqui o exemplo da economia azul,
Bom, a lei marítima deveria ser a base para todos os países, especialmente quando você precisa cooperar com todos os países nesse tipo de gestão. Bom, o arcabouço legal internacional é muito importante quando você está discutindo pesca e o acordo de inventário de pesca, né? Esses são os acordos disponíveis. Na Noruega, nós temos três principais legislações regulando isso. Primeiramente, o ato participativo, determinando quem pode pescar. A segunda lei, que é o ato de recursos marinhos, que regulamenta, de acordo com a lei, o que nós podemos fazer. Desde que seja razoável, né? Se pode deliberar quanto, como, onde. E, em princípio, nós poderíamos também dizer que haveriam somente aqueles barcos azuis, né, que poderiam pescar, né? Mas a terceira lei é uma lei especial que regulamenta a venda da primeira venda dos pescadores, né? A gente vai falar mais sobre isso e o objetivo do ato de participação é regulamentar a participação para aumentar a produtividade e garantir que as sociedades costeiras tenham benefício da pesca. Então existem limitações com relação à movimentação da capacidade de pesca para outras regiões e a limitações porque é um objetivo político manter a maior parte das sociedades costeiras vivas. Essa foi a mesma imagem que podemos pular. Bom, a Lei de Recursos Marinhos entrou em efeito em janeiro de 2009. É uma lei moderna na sua maneira de abordar precaucionariamente os ecossistemas como lei. E nessa nova lei nós fortalecemos os sistemas de sanções para a violação dessas regulamentações. E uma coisa importante, provavelmente no futuro, é que ele também vai incluir a captura e o benefício desses recursos capturados. O ato do Raw Fish regulamenta a primeira venda do peixe para organizações. E essas organizações de vendas são delimitadas geograficamente ou por espécie, elas são protegidas por lei e também têm que agir de acordo com essa lei que estabeleceu e eles determinam os preços mínimos. Então, em princípio, são os pescadores que dizem que não vão vender o peixe abaixo de tal valor. Eles têm negociações, claro, com as associações compradoras e encontrar um preço razoável para que todos possam ter lucro. E isso tudo tem que estar relacionado, claro, ao preço do mercado. Se tiver que comprar abaixo de um preço, não vai haver venda. Então, é claro, um pouco anacrônico e comunista, mas funciona muito bem. É um princípio mais material e muitos não gostam disso, mas esse é o princípio da ação, né, daquilo que nós fazemos. Nós estabelecemos acesso limitado a maior parte do acesso às nossas zonas de pesca são fechadas para o acesso, né? A maior parte só consegue entrar se houver a compra da permissão de alguém. Nós determinamos também cotas individuais por navio. Nós tentamos ter instrumentos como os de mercado, ou seja, as políticas estruturais que serviram para as frotas. Nós eliminamos os subsídios e o principal objetivo é a estabilidade e previsibilidade nas políticas, porque na pesca existe variação por causa das condições naturais que variam no inventário. Isso é mais importante na pesca do que em outras indústrias, né? Então as políticas têm que ser previsíveis para nós não acrescentarmos ainda mais variação ao negócio em si.
Os objetivos de gestão são sustentabilidade, lucratividade, manutenção dos agrupamentos humanos e diversidade na estrutura da frota, né, e evitar e que isso podem ser metas conflitantes. As dificuldades é que existe um crescimento de produtividade geral e para poder concorrer da maneira como né, você tem que concorrer para uma boa tripulação, bons oficiais, você tem que pagar bons salários e na Noruega eles concorrem também com a indústria petrolífera, né? Então eles têm que ser bem pagos e ter tem que ter duas tripulações para poder ter gente em terra também, sem ficar 360 dias no mar como era antigamente. E a única maneira de fazer isso foi aumentar as cotas em cada embarcação, de maneira que a gente teve que reduzir o número de embarcações, né, e a cota de agora é mais ou menos aquilo que a gente espera ter no futuro ainda. E outra coisa é o aumento da capacidade tecnológica, né? Como nós esperamos de mais ou menos 3% por ano, então você tem que reduzir o número de barcos em 3% também. E também existem recursos limitados, nós não podemos aumentar a produção tanto quanto outras indústrias, né? E também preços são estáveis, então a única maneira de aumentar a renda é aumentar a eficiência. E nós não definimos nenhuma meta em capacidade que poderia ser utilizada globalmente. Se nós dessemos à indústria a oportunidade de fundir embarcações e cotas, mas nós colocamos um limite quanto isso pode ser feito. E a psicologia disso é que quando você diz que você vai reduzir 20%, automaticamente a reação não, demais, eu só quero reduzir 15%. E quando nós dissermos que nós só poderíamos fundir 3 cotas, eles disseram, não, nós queremos fundir 4 cotas de captura. E isso funcionou muito bem, nós não entendemos, a gente não sabia que isso funcionaria tão bem quando a gente implementou isso. E como eu mencionei, houve uma mudança na gestão, na perspectiva de gestão, desde para produtividade no curto prazo para produtividade em longo prazo. E isso considera aquilo que chamamos de considerações dos ecossistemas, também a biodiversidade e habitats vulneráveis. Então nós temos bancos de corais, também a profundidade de mais ou menos 100 metros, né, que nós protegemos, não são visíveis, mas estão protegidos. A nossa abordagem é aumentar a produtividade econômica. E nós temos regras de controle e captura que otimizam o controle de longo prazo das nossas zonas de pesca. E, como eu disse, também, à medida que o conhecimento científico se torna disponível, nós incorporamos considerações adicionais. Isso aqui é complicado. E nós não fazemos algo antes de acreditarmos que de fato acrescenta valor às decisões de gestão. Na nova lei de 2009, nós estabelecemos o princípio de que a gestão pesqueira é responsável pela avaliação regulatória da necessidade de regulamentação. Isso quer dizer que há muitos inventários menores e que não tínhamos regulamentação, mas para poder garantir que essas espécies não sejam sobrepescadas, nós temos que regularmente verificar de alguma maneira, e nós fazemos isso por relatórios das embarcações de pesca, que fornecem indicadores de como esse inventário está se comportando. E, próximo. Isso aqui é Liverpool, tá? Se vocês não... Bom, nós... 90% de toda a captura na Noruega vem de inventário partilhado com outros países, e isso requer cooperação.
É claro, o principal deles é a Rússia, mas a Rússia não pode ter um sistema de gestão diferente do nosso, né? Seria sem sentido e até perigoso. Então a cooperação é fundamental. Nós temos 4 acordos bilaterais e 4 ou 5 organizações de pesca, ou seja, 14 negociações sobre gestão de cota e também a gestão de inventários entre outubro e dezembro, todo ano. Esse é um período bem corrido no nosso departamento. Mas em dezembro de todo ano, nós publicamos aconselhamento a partir da ICS e nós concluímos as negociações já de cota, que quer dizer que nós conhecemos a captura permissível nacional total, nós concordamos em cotas, estabelecemos e nós colocamos também o arcabouço legal, nós temos a administração das zonas de pesca, né, normalmente, e as organizações se mobilizam. Se você olhar aqui na posição de 12 horas como relógio, não. Nós estamos aqui em dezembro, né? Nós terminamos aqui nesse momento a negociação das cotas, a gente sabe quantos peixes nós temos. Isso aqui é colocado no sistema de aconselhamento e a diretoria de pesca faz propostas numa reunião de 2 dias com a indústria e outras organizações nessa indústria, né, os chamados interessados. Ali há 3 horas nós temos essa reunião, que normalmente seria na primeira semana de dezembro. E a proposta da diretoria e a reunião de aconselhamento é mandada para o Ministério, né? Aqui seria essa posição de 4h30. Ali é mais ou menos 6 horas, a gente tem as decisões e já considerar... Isso tudo tem que ser feito antes de janeiro, né? Porque aí que os pescadores começam a trabalhar. E de 6 até as 12, então, nós seguimos nós seguimos a pesca o ano todo, né? Porque nós já temos as regulamentações. Normalmente, nós não sabemos como que a natureza vai se comportar, então nós temos estimativas, por assim dizer, dessas posições. Então, o que nós fazemos é publicar a regulamentação continuamente. Então, sempre tem alguma questão regulatória aqui ocorrendo nessa indústria. E nós temos uma forma muito detalhada de dividir a captura total. Primeiramente, nós temos aqui entre os navios de arrasto e os costeiros. E daí o total aqui é dividido entre as que de acesso limitado, abaixo de 28 metros, em azul. E daí de longas linhas, né, acima de 28 metros. E abaixo disso nós temos aqui cada embarcação com uma cota específica. E quando nós montamos o ciente, a cota era baseada em comprimento da embarcação, o que foi daí congelado. Então, se eu tenho uma cota baseada num navio de 12 metros, se eu comprar um de 100 metros, eu não vou ter uma cota maior. Então, as cotas ficam estipuladas e você pode escolher o tipo de navio que você quer. Se quiser ter uma embarcação colecionária de cota, você pode. Né? A gente não se importa com isso. Pela lei, se determina que o peixe pertence aos noruegueses, né, ao povo da Noruega, e baseado nisso nós decidimos que é o direito de todos os noruegueses ver, né, porque é meu peixe, é seu peixe, ou seja, então como é que ele está sendo distribuído? Então nós podemos ir em uma base da internet aberta e ver cada barco, qual sua quota, qual sua espécie, quanto eles capturaram, né? Normalmente tem um dia de atraso nessa informação. E o resultado disso é que nós abolimos os subsídios e a captura não é estável, né? Claro. Não é talvez o mais estável possível, né? Mas o importante é ver que o número de pescadores
caiu. Eram de 120 mil em 1920, eram muito. A gente tinha 3 milhões e meio de pessoas, né? E agora nós temos mais ou menos 9 mil e meio. E a produtividade, vermelha é a produtividade, né? Captura por pescador em Noruega, aproximadamente 200 toneladas. A lucratividade das embarcações demonstra uma tendência ascendente muito boa nos últimos 40 anos. E a captura por pescador em vermelho é mais alta do que seria necessário para obter um peso médio, né, o que seria o equivalente a uma renda média. As conclusões seguintes: que menos embarcações e cada vez menos pescadores são necessários, os subsídios somente atrasam essa transição, e que com um controle de produtividade forte, capacidade de captura, né, tratam dessa questão econômica. É claro que na frota nós temos e hoje eles decidiram que eles têm uma certa capacidade, eles decidiram que queriam fazer novos barcos para não precisar, e ajuste de capacidade é um processo contínuo, isso nunca para, né, como as regulamentações, elas nunca param. E a indústria consegue adaptar sem intervenção do governo. E então, o que é isso? Volta. Fica aí. Tá? Se vocês olharem estas imagens, elas são bem vivas. Na esquerda em cima, nós temos a meia-noite. Em cima à direita, nós temos 6 da tarde. Então, a esquerda embaixo, 12 graus de água, temperatura. Direita embaixo, 28. Então, pode parecer parecido, mas é muito diferente. A questão é que nós podemos aprender uns dos outros. E lembre, não invada a Rússia em novembro. Lembre dos erros dos outros. Muito obrigado.